no PUC, nosso endereço, Avenida Ipiranga 6681. Já recebendo em nossos estúdios, com muita satisfação, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Seja bem-vindo, obrigado pela presença conosco aqui. Muito obrigado, Osiris, obrigado a todo mundo que nos acompanha, certamente uma oportunidade para poder esclarecer tudo que a gente está fazendo no Plano Rio Grande. A gente começou esta semana e será assim por 30 dias, uma série de matérias. A nossa reportagem foi até as regiões atingidas, Vale do Rio Pardo, região central de Santa Maria, Vale do Taquari, né? Região metropolitana. E todos os dias estamos disparando várias matérias, buscando a história das vidas, das pessoas, das obras que não foram concluídas ainda, daquilo que já foi entregue, né? Que é importante desse processo de resiliência e recuperação e reconstrução porque passa o Rio Grande, né? Já ouvimos aqui o secretário de Reconstrução, o ex-ministro também, Pimenta, né? E queria saber do senhor justamente se o senhor está satisfeito com o ritmo das entregas. Nós ainda temos aí perto de 400 famílias que não receberam suas casas pelos mais diversos motivos, estão em abrigos ou em aluguel social, espalhadas em 7 municípios, a maioria na região metropolitana aqui da capital e um pouco na zona norte também de Porto Alegre. O senhor está satisfeito com esse ritmo de entrega que está sendo feito? Osiris, é claro que eu quero mais velocidade, faço reuniões, todo mundo que me acompanha sabe que eu lidero o governo mesmo, faço as reuniões frequentemente com a nossa equipe, acompanhando os detalhes, identificando os gargalos, acompanhando e sugerindo e criando junto com a nossa equipe as contramedidas para os problemas que a gente observa, mas também temos que ter assim, né, a noção da realidade. Se você for comprar hoje um apartamento, uma casa na planta de uma, né, assim, então um lançamento imobiliário em qualquer bairro aí da cidade, está comprando na planta, um negócio que já percorreu as etapas de aprovações, já tem projeto, já está o terreno, já está... Leva 2 anos para ficar pronto, né? Uma incorporação imobiliária numa construção. Naturalmente não é a reconstrução que nós temos que fazer do estado de casas em dezenas de municípios, né? Reconstrução de estradas, constituir a resiliência do estado, não vai ser da noite para o dia, nem em 1 ano apenas. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos um plano, que é o Plano Rio Grande. Tem um encarte aqui que eu vou te entregar, deixar uma cópia, porque aqui vou deixar... Eu tenho ele virtual já. É isso, e aqui está impresso para poder te acompanhar na cabeceira, porque os veículos de imprensa... eu guardo, eu tenho todos, desde o seu primeiro mandato. É isso aí, e eu faço questão de colocar isso documentado, porque ele está mostrando toda a governança, os eixos, os projetos que já estão aprovados e os recursos distribuídos para que vocês possam acompanhar a evolução disso. Vamos lá. Reconstrução de casas. Isso aqui é uma tarefa que é compartilhada, parte governo federal, parte governo do estado. O governo federal tem o programa Minha Casa Minha Vida e ele ajustou essa política para poder fazer a aquisição de moradias. Tem o compra assistida também. Que é o compra assistida. Então veja, se o próprio compra assistida, que é compra de casas prontas, de imóveis prontos, até aqui teve capacidade de avançar para 1.500 unidades, desde a enchente para cá, está falando de comprar imóveis prontos já, e ainda assim 1.500 unidades encaminhadas, nem todas entregues ainda, tem uma burocracia. Imagina construir moradias, que é a parte onde o Estado está buscando avançar mais. São construções especialmente dedicadas à região dos vales, onde nós estamos hoje atuando, não exclusivamente. Ali tinha o bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, né? Em passados 12 meses tem a área e se está na regularização fundiária, que nada mais é que da limitação dos lotes e a limpeza da área que foi conquistada. Agora, isso demora um tempo absurdo, que é cartorial, e é isso que não dá para entender. O Estado hoje entrega mais rápido estrada e pontes, e eu sou testemunha disso, o secretário Juvir nos trouxe aqui alguns levantamentos, né? Entrega mais rápido ponte e estrada do que entrega casa. Não, mas vamos por partes aqui. Também não estamos conseguindo entregar todas as pontes e estradas ao mesmo tempo, né? Porque tem um ritmo, mas também tem as suas dificuldades. Vamos lá, nas estradas a gente está fazendo aí um investimento de mais de 1,5 bilhão. Em primeiro lugar, nós conseguimos já desobstruir 94% das obstruções de vias que tivemos em rodovias do estado, mas a reconstrução e a construção da resiliência, que é fazer lá, deslizou um morro, tem que fazer toda aquela que chama cortina de concreto, que é fazer toda a contenção, a contenção da encosta, né, toda. Então tem que altear uma ponte, tem que reconstruir um trecho da estrada que foi completamente destruído. Tudo isso ainda, né, nós já fizemos os contratos com as empresas, numa contratação integrada, projeto que ela vai fazer o projeto executivo e a execução da obra.
A gente fez essas contratações no início do ano, da maior parte dos lotes, não todos, mas já boa parte deles já contratados. Está na etapa agora que as empresas fazem os projetos executivos e aí vão começar a fazer as obras mesmo a partir agora de maio, junho, a gente vai começar a ver essas obras acontecendo mais fortemente no estado. Então tem um processo para chegar até aqui. As moradias, você tem que, em primeiro lugar, a gente teve um atendimento emergencial às famílias, enfim. Sim. Então não é no dia... A gente está falando de um ano de enchente. Sim, um ano... São 12 meses. Um ano que começou a ter a enchente. Sim, sim. As águas baixaram um mês depois. Então, na verdade, aí depois das águas baixadas ainda tínhamos milhares de pessoas em abrigos. Né? Toda a parte do restabelecimento dos serviços era a prioridade. O próprio governo do estado estava desalojado do centro administrativo, então... Na CE lá um tempo. Você tem toda aquela... E aí depois começa a identificar, então, 95 municípios em situação de calamidade, 300 em situação de emergência, então demandas vindo de todas as frentes ao mesmo tempo, e o estado organizando isso. A gente contratou mais de 1.500 novos servidores públicos, porque a demanda triplicou de obras, de investimentos, de processos administrativos. E esses servidores só entraram agora, porque até conseguir fazer a contratação... Né? Enfim, o Estado já tinha dificuldades anteriormente por conta da crise fiscal. Agora veio a enchente e multiplicou isso. Mas tudo está sendo feito. O que eu quero dizer para a população, a partir da apresentação desse plano, é que mesmo que a gente não esteja satisfeito porque queremos ter mais entregas, enfim, nada está se deixando de fazer. Pelo contrário. Nós estamos dando encaminhamento para cada uma das demandas. Vou pegar o caso de Eldorado aqui. Vou pegar o caso de Passo de Estrela, que você falou lá. Sim. O Passo de Estrela lá em Cruzeiro do Sul está sendo já limpo para dar espaço para um parque. Já desapropriamos uma área segura para fazer um loteamento. Nós já instalamos... Está na parte cartorial. Isso, na verdade agora é a contratação dos projetos e execução do loteamento propriamente dito, que o Estado está em processo de fazer essa contratação. Mas já alojamos as famílias, retirando, desativando os abrigos em moradias provisórias. É o ideal? Não é o ideal, mas é mais digno do que deixá-las esperando em abrigos que são precários muitas vezes. Eldorado está encaminhado também. Eldorado, nós adquirimos um loteamento que já tinha sido planejado, então ao invés de nós termos que fazer um loteamento novo, fomos lá, já tinha um loteamento praticamente com todos os lotes vagos que nós adquirimos e vamos poder dar a ordem de início da execução de pelo menos 470 moradias com a contratação que já temos de uma empresa definida para isso, agora em maio, e a expectativa, como é modelo construtivo rápido, é de que a gente tenha até 5, 6 meses a execução das obras dessas moradias. Então, são soluções customizadas para cada cidade, não é? Aperta um botão aqui e faz algo padrão para todos. Em Mussum, a gente tem lá obras sendo feitas pela iniciativa privada das moradias, no União BR, é uma reunião de empresas e empresários, ali, né? E que estão doando as casas, mas precisava fazer preparação do terreno, enfim, a gente entrou nisso. Compramos um outro terreno e também estamos fazendo o loteamento, já fazendo a preparação daquele terreno para receber as moradias. Lá em Santa Teresa identificamos um terreno público, mas precisava ser preparado, aí tinha que preparar o terreno para terraplenagem. Como ele tem desnível, tem que fazer muros de arrimo para poder fazer contenção, né, do terreno. Mas já começaram a construção das moradias, a gente deve ter entrega de algumas moradias já agora no mês de maio. E assim as outras cidades. Então são soluções muito específicas para cada uma, mas tudo está sendo encaminhado, tudo com recursos definidos no Plano Rio Grande e com um sistema de governança para a gente ficar acompanhando, monitorando e vencendo a burocracia, porque é um dinheiro público também, não é um dinheiro, né, se fosse com o meu dinheiro, vou ali na esquina, eu contrato, faço um Pix e tudo mais, mas não é, dinheiro público é mais complexo, tem governança, tem que... Tribunal de Contas, acompanhamento, são bilhões de reais que estão sendo encaminhados e o meu governo não teve nenhum escândalo até aqui e eu pretendo ir até o final no último dia do governo, da mesma forma como eu tenho vindo até aqui, com um governo respeitado, com credibilidade, né, responsável com recursos públicos. A gente teve uma polêmica envolvendo os recursos que foram depositados pelo governo federal lá em dezembro, né, e que não haveriam projetos, né, para serem efetivamente esses recursos serem utilizados, né. O que é de verdade nisso? Quando que vão ter os projetos? Se existe um departamento para isso? O quanto é narrativa? Vamos lá. O debate político faz parte do nosso, né, da nossa democracia.
Eu sempre digo que eu prefiro conviver com ter que ficar explicando quando alguém ataca injustamente do que com um ambiente não democrático em que ninguém possa questionar nada. Mas aqui a gente está observando tentativa de uma narrativa política absolutamente eleitoreira, vamos dizer assim, né? Com interesse político eleitoral. O fundo que foi criado pelo governo federal foi uma importante iniciativa do governo federal, chamada FIRESSE, que é um fundo para investir em resiliência e combate às cheias. Tá? Então, esse fundo, o governo federal aportou 6 bilhões e meio de reais em 27 de dezembro do ano passado. Por que ele fez isso naquela data? Fechando o ano. Não foi porque o fundo tivesse capacidade de execução imediata. Eles sabem disso. Né? O governo federal sabe disso, os técnicos sabem disso. Fizeram isso naquela data, porque se não fizesse naquela data, aproveitando o que a lei da calamidade permitia, que se encerrava no final do ano, o prazo da calamidade para o governo federal, eles teriam que disputar no orçamento depois esses recursos por conta do teto de gastos. Porque tudo que fosse relacionado à calamidade do Rio Grande do Sul ficou fora do teto de gastos. Exatamente, exceptualizado da... Passasse a data, ele ia para a vala comum. Do teto, exatamente. Se passasse aquela data, na hora de pedir dinheiro agora, o Estado estaria disputando recursos com outras áreas, né, de investimentos, de obras do Brasil inteiro no orçamento da União. Então foi uma medida importante que o governo federal tomou e eu saúdo e agradeço. Eu costumo dizer que assim, eu agradeço bem lentamente, eu falo a palavra agradecer, para que eles possam ouvir e compreender, porque eles só ouvem as críticas e as reclamações, e quando a gente agradece eles não ouvem, né? Eu digo que eles reclamam que o governador é ingrato, não agradece, está aqui, estou agradecendo. Muito obrigado, né, aos integrantes do governo federal por esse encaminhamento. Não vou deixar de criticar e reclamar sempre que tiver que criticar e reclamar para demandar em favor do Rio Grande do Sul, que é a minha função como governador. Mas essa medida eu agradeço, foi importante. Só que eles sabem que são projetos complexos, que levam tempo para serem atualizados, e todos eles estão sendo encaminhados. São muito antigos. Aí é que está o ponto, né? O próprio governo federal, vejam como é que é a questão do recurso público, só hoje, com o que foi publicado de resoluções no Diário Oficial da União, é que a gente pode dizer que o recurso depositado no fundo está efetivamente operacional. Mais de 100 dias depois do depósito que tem... disponível para uso. Exatamente, para que ele possa se operacionalizar. Tá? E o que acontece a partir de agora? Ele vai financiar o dique de Eldorado, por exemplo. O dique que vai ser feito no Arroio Feijó, que fica entre Porto Alegre e Alvorada. Vai financiar também os sistemas de proteção das bacias do CAI. Não, o CAI é só projeto que ele vai financiar, não vai financiar as obras. Mas no Sinos e Gravataí ele financia as obras. Só que esses projetos para os quais o Estado já vinha fazendo estudos e já tinha até anteprojetos, como é o caso de Eldorado, em função das enchentes, nós encaminhamos aqueles estudos e anteprojetos para o comitê científico, que reúne vários especialistas, hidrólogos, meteorologistas, climatologistas, engenheiros diversos, enfim, tem vários profissionais que analisam para dizer se dá para fazer aquele projeto, se é o caminho certo ou se tem que mudar o curso, enfim. E o que o comitê científico apontou foi precisa atualizar o projeto em função da enchente. Os estudos e os anteprojetos que estavam sendo feitos possivelmente não teriam resistido à enchente que a gente viu. Sim. Então precisa ser feita uma atualização. O primeiro encaminhamento que nós faríamos era que na própria contratação integrada, que é de projeto executivo e execução da obra, pode ser contratado junto, nós contrataríamos a atualização do projeto. Mas a Procuradoria do Estado e o Tribunal de Contas da União entenderam que não pode fazer isso, tem que fazer uma contratação da atualização separada. E foi o que nós encaminhamos. No dia 13 de maio está programada a licitação, já publicado no Diário Oficial do Estado, da contratação, da licitação para contratar a atualização do projeto, do anteprojeto. Ele vai ser encaminhado dessa forma. Nós vamos ter em 6 meses, a partir dessa contratação, a atualização do anteprojeto e aí vamos poder encaminhar a contratação do projeto executivo e execução da obra conjuntamente para o dique de Eldorado. Sim. A mesma coisa, num prazo de algumas semanas, diferente apenas, está o Arroio Feijó, que pega Alvorada e Porto Alegre. Essas duas obras juntas, Osíris, então estamos falando de obras que podem chegar a 3 bilhões de reais. O Alvorada, ali, o Arroio Feijó, 2 bi, e são pode chegar a 1 bi Eldorado. Então é muito recurso, obras que são complexas, não é da noite para o dia que você aperta um botão e está executando.
E tudo isso está sendo conduzido pelo governo do Estado. Então, o que eu quero assegurar à população gaúcha é que tudo está encaminhado. Contratações de projetos, atualização de anteprojetos, tudo isso será encaminhado pelo governo do Estado e tem o seu tempo. Então, tem um debate político ou, eventualmente, tem outros que acham que o Estado deveria contratar usando atalhos na legislação e eu não vou fazer execução de bilhões de reais sem a responsabilidade com o recurso público. Tem que ser um projeto muito bem feito para garantir, né? Vejam aqui o que a gente acabou de viver nessa enchente. Porto Alegre tinha um sistema de proteção que colapsou. Canoas tinha um sistema de proteção que colapsou. São Leopoldo. Eu não vou executar uma obra de qualquer jeito só para dizer que está executando e depois ali na frente essa obra não resistir a futuros eventos climáticos porque o governo tomou um caminho apressado e menos ainda um caminho irresponsável com a gestão do recurso público, com contratos que não sejam feitos respeitando a legislação, porque são bilhões de reais investidos aqui. Então nós vamos percorrer esse caminho com a agilidade toda possível, respeitando a legislação e garantindo que seja executado obras que resistam ao que venha pela frente. Você acha que até o final do seu mandato se consegue ter um início de canteiro de obras ou uma finalização de projetos? Para o dique de Eldorado e do Arroio Feijó, sim. Há essa expectativa, porque nós vamos, como eu disse, ter a contratação da atualização do anteprojeto agora. Ele deve ficar pronto até o final do ano e aí fazemos a licitação. Devemos estar contratando no início do ano que vem, em contratação integrada, projeto executivo e obra. E aí tem chance de o projeto executivo ser suficientemente encaminhado a ponto de termos obras até o final do mandato. Para a bacia dos Sinos e Gravataí, nós vamos ter o contrato integrado assinado até o final deste governo, projeto executivo e execução da obra, mas a execução da obra provavelmente aconteça no próximo governo. E para o Caí e para o Taquari, aí nós estamos numa etapa anterior, que são os estudos sendo contratados para poderem identificar quais são as soluções e a partir dos estudos se faz o anteprojeto e depois do anteprojeto é que vem, aí tem análise ambiental, são obras grandes, impactam ambientalmente, você vai movimentar terras, né, que geram diques elevados que atingem espaços extensos gigantescos, né, da área urbana, de área rural, enfim, tudo isso tem impacto ambiental, não é bota trator ali na rua agora e começa a revirar a terra e faz um dique. Não é assim que as coisas funcionam, tanto é que o nosso sistema de proteção aqui da capital, infelizmente, não resistiu. Mas se hoje tivéssemos uma tragédia climática semelhante àquela, o Estado vem investindo em radar meteorológico, defesa civil, estrutura. Teríamos uma pronta resposta, um tempo de resposta mais rápido hoje, atuando junto com a União? Acho que o que nós já temos aí de investimentos já feitos e o que está encaminhado, que brevemente estará instalado, de sistemas de radar meteorológico, estações hidrometeorológicas, né? Exatamente. Isso já nos dá uma capacidade de termos alertas mais precisos. A União avançou aí também e nós insistimos muito nisso, num sistema de bloqueio do celular, do cell broadcast, que será utilizado em situações críticas para preservar vidas. Nós estamos investindo nas estradas, estamos investindo 1 bilhão nos bombeiros, na defesa civil, na brigada militar, com compra de helicópteros, botes, viaturas, tudo para ter capacidade de resposta maior. E estamos agora em vias de assinar com a capital e com a cidade de Canoas, com Porto Alegre e com Canoas, o repasse de recursos para eles também, serão algumas centenas de milhões de reais, para ajudar na recomposição dos sistemas de proteção existentes. Então a gente está analisando tecnicamente esses projetos, vamos ajudar a financiar essas obras para que todo o sistema de proteção que já deveria ter funcionado seja recomposto. E tem uma cadeia hoje que vai ser acionada em caso ocorra também. Sim, né? exatamente. Já se sabe os pontos sensíveis, né? Um plano de contingência que também estamos fazendo, né, com apoio do Ministério Público, inclusive. Então, o Plano Rio Grande, que é o nosso plano de resiliência e de reconstrução, ele contempla todas essas etapas. Uma etapa de diagnóstico, eu preciso saber o que tem nos rios, qual é a topografia para poder ter sistemas de alerta que entendam como é que a água vai se comportar. A gente está fazendo desassoreamento também e dragagem. Então o Guaíba, a Lagoa dos Patos estão sendo já dragados em vários pontos, nos canais de navegação, e temos maquinário distribuído em dezenas de municípios fazendo desassoreamento, que é aquele retirada de materiais de dentro dos rios para garantir que eles tenham um comportamento da água que não ameace, né, comunidades ribeirinhas. Então isso já está acontecendo, é um investimento de 1 bilhão de reais do governo do estado em desassoreamento e dragagem.
entre outras ações. Então aí vem a questão das estradas, a questão das moradias, a questão dos radares, né? São várias frentes, as estruturas da Defesa Civil. Agora em maio a gente recebe o projeto para instalar um centro de gestão de riscos e desastres. Nós ajustamos com o BNDES a contratação de um projeto para transformar um dos prédios aqui da antiga CE num centro de gerenciamento de riscos e desastres. Em junho, a gente deve publicar licitação para contratar uma instalação desse centro de gerenciamento de riscos e desastres. Então, ao longo... Vai ficar no antigo complexo da CE. Exatamente. Que o governo chegou a ocupar. Nós apartamos uma parte daquele prédio. O chefe de polícia hoje, eu acho, parte da polícia. Não é naquele prédio, num outro prédio mais próximo ali das estruturas dos pavilhões que tinham como é que chama? O centro de logística da Defesa Civil. Mas o que eu asseguro aqui ao Estado é que nós temos um plano coerente que olha para cada etapa, o diagnóstico, sistemas de proteção, de preparação, a reconstrução, a resiliência do Estado, em todas essas frentes, projetos, todos os projetos devidamente organizados nas suas etapas, com financiamento garantido e com o monitoramento para que eles saiam do papel. Muitos vão sair neste governo, outros acabarão saindo no próximo governo, mas tudo está sendo feito desde já para garantir que o Estado siga esse rumo e ali na frente sejamos um Estado forte, resiliente, que vai ser modelo, não tenho dúvida nenhuma, modelo para o Brasil em resiliência e em defesa civil. E alguma área o senhor acha que o governo federal podia ter sido mais ativo nesse processo todo? O ativo ele foi. Às vezes a atividade se dirigiu de forma errada e equivocada, na minha visão, na minha compreensão, mas eu não posso dizer que eles tenham sido inertes. Houve movimentação. Às vezes a movimentação não foi da maneira que eu entendi adequada. Vou dar um exemplo, né? Que recursos constantemente. É importante lembrar sempre que não são recursos que foram dirigidos ao Estado. Né? O que nós temos, especialmente relacionado ao Estado, ao governo do Estado, foi o ajuste do não pagamento da dívida para ficar no fundo de reconstrução. O senhor está feliz com essa reconstrução? Essa foi uma ação importante. Eu agradeço ao ministro Fernando Haddad, que diligente aqui. Falamos muito naquele momento, eu diretamente ligando para ele me dando retorno objetivamente. Conseguimos ajustar dessa forma. Eu preferia que fosse um caminho em que se desse o perdão desse trecho da dívida, e não, porque na verdade a União ela postergou esse pagamento. O Estado vai pagar esses 14 bilhões que serão incorporados na nossa dívida e vai pagar ao longo das próximas décadas esse valor. Eles nos permitiram ficar sem pagar os juros desse período, o que é também um alívio, mas a União não está perdoando a dívida aqui. Eu achava que ela deveria fazer um haircut, como chama, né? Esse trecho que é assim, corta esse trecho aqui, deixa o Estado, essa parte da dívida, e deixa o Estado usar esse recurso para si, para fazer os investimentos necessários. Mas enfim, foi um ajuste importante entre a União e o Estado. Poderia ser melhor, eu acho que poderiam ser avanços melhores, mas eu não posso dizer que nada tenha sido feito. E tem esse fundo para financiar o sistema de proteção contra as cheias, que serão 6 bilhões e meio de reais para os diques que eu já mencionei. Sim. Então, no total, 20 bilhões destinados ao Estado para a gestão do Estado diretamente. Depois a União fez encaminhamentos de operações de crédito via BNDES, né, para empresas que foram afetadas. Em alguns momentos engargalou, teve problemas, a gente teve que entrar, o Estado colocou dinheiro diretamente no Banrisul para termos um Pronamp gaúcho. Sim. Nós agimos pelos microempreendedores individuais, também fizemos uma linha para ajudar os microempreendedores individuais diretamente do Estado. Também um Fundopem gaúcho, que é a nossa ferramenta de incentivos fiscais para ajudar as empresas que precisam se reconstruir. Então o Estado fez a sua parte, a União fez outros movimentos. A União escolheu caminhos difíceis para manutenção de emprego e renda, que poderiam, né, ter sido resolvidos usando o exemplo da pandemia, mas aí se recusaram a usar uma ferramenta. Né? Que era o benefício... O Estado já tinha um sistema, né? O cartão... Já estava resolvido, era o BEM que chama, Benefício Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Funcionou bem na pandemia, era só replicar agora. Eles optaram por um caminho próprio, talvez para não repetir uma ferramenta que foi usada num governo anterior ao deles. Aí a questão política talvez tenha pego mais fortemente. Enfim, então por isso que eu faço algumas críticas, por isso que eu demando e reclamo. Sim. Meu papel como governador não é ficar elogiando, abraçando, mandando beijo para o presidente da República. O meu papel é, sim, agradecer, e eu agradeço. O presidente veio aqui várias vezes, conversamos, foi solidário, fez encaminhamentos importantes, mas em vários pontos deixou a desejar e a gente demanda. É o meu papel como governador, e quando eu concorri a governador aqui, eu disse justamente, quando os meus adversários ficavam se pendurando nos seus candidatos a presidente da República, eu dizia, peraí,
A gente vai eleger o governador do Rio Grande do Sul, não é o emissário de Brasília aqui, é o governador do estado que tem que lutar pelo Rio Grande do Sul. E é isso que eu estou fazendo até o final. Vou lutar pelo Rio Grande, vou cobrar, vou brigar. Quando tiver que agradecer, agradeço. Quando tiver que brigar, vou brigar. E é o que eu tenho feito. Deixa eu sair da enchente, vir um pouco para a área da saúde aqui em Porto Alegre, que é muito sensível. Tem uma negociação feita com, não sei se esse é o termo também, mas a gente tem uma superlotação nas emergências de Porto Alegre, também nas UPAs, isso vem crescendo. Quando eu era repórter, a superlotação era 100%, hoje é 300%, é 400%. O dashboard da Secretaria Municipal da Saúde apresenta isso. E nessa discussão toda, fala-se em o Estado assumir gestão de hospitais, parte de UPAs. O quanto disso é factível realmente, governador, na medida em que o que o Estado fará melhor do que faz hoje o município? Porque saúde se faz com recursos, né? Vamos eu tentar ser o mais objetivo possível, sim, mas eu preciso fazer uma explicação porque gestão da saúde tem um grau de complexidade. Sim. O SUS, ele, né, Sistema Universal de Saúde, a gente tem atenção primária, sim, e a média e a alta complexidade. A atenção primária é dos postos de saúde. Essa é do município integralmente. O município é que faz a atenção primária em saúde. A média e alta complexidade, em muitos lugares é o Estado quem faz a gestão. Aí pega aqui atendimentos de laboratório, exames, consultas especializadas. Na alta complexidade pega oncologia, né, tratamento de câncer, neurologia, cardiologia, traumato, ortopedia, cirurgias, né, complexas, enfim, entra na alta complexidade. O que acontece? Porto Alegre tem o que se chama gestão plena. Isso. Alguns municípios têm isso, né? Pelotas tem, por exemplo, quando eu fui prefeito lá, Pelotas tinha a gestão plena também da saúde. O que acontece? O município, ele acaba sendo responsável não apenas pela atenção primária, mas também pela gestão dos laboratórios, dos contratos com laboratórios, dos contratos com os hospitais, enfim. Mas quando a gente está falando de média e alta complexidade, são serviços de saúde que não cabe pensar que cada município tenha o seu para os seus munícipes. Por quê? Porque é caro, é complexo e nem tem profissionais suficientes para distribuir em 497 municípios de oncologia, de cardiologia, não tem como, né? São equipamentos caros, cirurgias caras, estruturas muito caras e complexas. Então, como é que a gente faz? Você tem centros de referência, né, que são referência para onde se enviam esses pacientes. Então, se alguém numa determinada região tiver um problema cardiológico, ele vai ser referenciado para fazer a cirurgia cardiológica ou, né, os procedimentos que ele tiver que fazer em alguma cidade próxima, ou vai para Passo Fundo, ou vai vir para Porto Alegre, né, vai ter essa distribuição. Então, por que é importante contextualizar isso? Porque parte da reclamação do prefeito reside em estar atendendo pacientes de fora de Porto Alegre. Sim, nesse momento eles são mais de 50% no dashboard aqui de Porto Alegre. Pois então, só que a prefeitura é remunerada para isso. Ela recebe recursos para isso. Quando ela tem a gestão plena, ela gere a relação da média e alta complexidade com os hospitais, não apenas para os seus munícipes, mas para todos os que são referenciados. Então, Porto Alegre tem estruturas hospitalares que não são apenas para os porto-alegrenses, são para o povo gaúcho. Aliás, o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição, que são públicos federais, né, respondem por boa parte dos recursos do SUS, não é para apenas a população de Porto Alegre, é para todos os gaúchos. Então, tem que ter essa compreensão. Mas o prefeito disse que recursos foram retirados também, o secretário de Saúde falou também. Não houve retirada de recursos da região nenhuma. Metropolitana, daí a região metropolitana atendeu menos. Não houve retirada de recursos. Pelo contrário, o programa Assistir, que é o nosso programa que reconfigurou a distribuição dos recursos no Estado, está dobrando o valor dos recursos em Porto Alegre. É verdade que para hospitais próprios do município, que são o Hospital de Pronto-Socorro, e o Hospital Presidente Vargas, eventualmente isso pode ter reduzido o valor para esses, mas para a Santa Casa, né, para outros hospitais que são aqui do município de Porto Alegre, no município, não da prefeitura, né, mas estão aqui na cidade de Porto Alegre, houve aumento. O Hospital São Lucas, da PUC, por exemplo, aumentou substancialmente. O Hospital da Santa Casa aumentou substancialmente o valor. E por que aumentou? Porque a gente colocou critério. Não é mais um dinheiro livre para o hospital, independentemente do que ele estiver produzindo. Se ele estiver produzindo mais, ele vai receber mais. Se ele está produzindo menos, ele vai receber menos. E quando a gente coloca esses critérios, hospitais que tinham baixa produção, uma produção menor, mas estavam recebendo muito dinheiro, passaram a receber menos. É o que se observa em relação a esses hospitais próprios aqui do município. Então, o que acontece nesse processo todo, para tentar ser mais rápido, objetivo e sintético? Como a prefeitura está apontando aí dificuldades em relação à emergência,
o atendimento nas emergências, nós identificamos, de um lado, que há deficiência no município aqui de Porto Alegre em relação ao pronto atendimento. Só tem uma UPA habilitada em Porto Alegre. Uma Sim. UPA apenas está credenciada no Ministério da Saúde como UPA. Só para ter uma ideia, em Curitiba são 9, Osíris. Curitiba tem 9 unidades de pronto atendimento, Porto Alegre tem uma unidade de pronto atendimento credenciada dessa forma. É verdade que ela tem outros 2 pronto atendimentos, mas que não estão credenciados como UPAs. O que o governo do estado faz? Oferece recursos para a Prefeitura de Porto Alegre para fazer a melhoria desses equipamentos e transformá-los em UPAs credenciadas e habilitadas no Ministério da Saúde para poder vir recurso para manter essas UPAs. Então a gente ajuda a fazer entrar recurso na Prefeitura de Porto Alegre a partir do credenciamento e habilitação dessas UPAs, que tem que ser pedidos, tem que ser buscados, né? Esses credenciamentos e habilitações. Dá para buscar a ampliação do chamado teto MAC, que é o teto da média e alta complexidade, que o município não pediu para os seus hospitais, e dá para buscar junto ao Ministério da Saúde. Estamos juntos, queremos buscar esses recursos aqui e nos oferecemos para fazer isso. E também entendemos que a Prefeitura pode avançar em expansão de horários de atendimento das unidades básicas de saúde para poder ajudar a tirar a pressão das emergências. E se o município entende que é um problema a receber os pacientes de outros municípios, como eu vejo essa reclamação, então, como é da característica do sistema receber pacientes de outros municípios, passe para o Estado que a gente faz a gestão, porque o sistema de saúde de Porto Alegre, no que diz respeito aos hospitais, é configurado para atender não apenas os porto-alegrenses, é para atender outros gaúchos também, inclusive os porto-alegrenses. Então, se tem alguma dificuldade aí, passe para nós que nós fazemos a gestão. De qualquer maneira, o que interessa aqui? Nós queremos ajudar, nós queremos... Não está definido ainda, se vai dar passar suporte. pro Estado ou não. Eu respeito o prefeito Melo, né? Tenho o meu respeito, um prefeito reeleito pela população porto-alegrense. Temos muitas parcerias em outras frentes, vamos ajudar aqui repassando recursos para o sistema de proteção de cheias. Estamos fazendo parceria para fazer obras importantes em comunidades que mais sofrem com a violência, como é o caso de Santa Teresa e Rubem Berta, obras que já estão sendo, né, encaminhadas, contratações importantes. Tem uma série de parcerias aqui. Nesse caso da saúde, nós estamos dizendo, bom, vamos cumprir agora, já que o prefeito manifestou disposição de avançar nesse diálogo, embora ele tenha colocado alguns pontos de questionamento em entrevistas de imprensa, enfim, mas eu acredito naquilo que ele me falou numa reunião, que topa avançar. Então, falei para a Arita, nossa secretária de saúde, vamos percorrer o caminho agora de um plano de trabalho para passar isso para o Estado. E esse plano de trabalho, num plano de ação, num cronograma, né, de transição, vai ensejar a Prefeitura abrir os contratos, porque o Estado não conhece os contratos e a forma de remuneração, porque isso é da gestão do município diretamente com os hospitais. Então, nos apresentem esses dados, essas informações, porque seja para passar para a responsabilidade do Estado, ou seja para o Estado aportar mais recursos, vai ser muito importante a gente acompanhar esses contratos. Eu não posso simplesmente... O prefeito diz, olha, está faltando dinheiro aqui, preciso de 100 milhões, então toma 100 milhões. Não, preciso ver onde, de que jeito, por quê, como é que vai ir esse recurso. Não é toma dinheiro para tapar o furo, preciso entender isso. Se não quer abrir esse contrato, passa para nós e a gente gere e vai trabalhar. A gente observa, pelo que a gente tem de acesso nas informações, nos dados que são públicos, o custo de um leito no hospital de pronto-socorro, nos dados que estão apresentados, na forma como estão apresentados, é 3 vezes mais do que na Santa Casa, por exemplo. Por quê? Bom, pode até ser mais caro pela característica do pronto-socorro, mas 3 vezes mais o custo de um leito mensalmente parece demais. Então, a gente entende que tem caminho para tornar mais eficiente também. Não é só sobre colocar mais recursos, é sobre tornar mais eficiente o uso desse recurso para poder atender melhor a população. Nós temos toda a disposição e toda, assim, abertura para o diálogo, para de forma transparente, clara, trabalharmos um processo de transição. Seja para aportarmos mais recursos ou para assumirmos a gestão, a gente vai ter que conversar muito para entender onde é que estão esses gargalos e entregarmos o que eu me preocupo realmente, uma saúde melhor para a população de Porto Alegre e de toda a região. Governador, deixa eu falar da questão política. A executiva do PSDB, enquanto o senhor toma uma água aí, né? E disparou um card que diz mais ou menos assim: a Executiva Nacional do PSDB autorizou por unanimidade o início oficial das discussões sobre o processo de fusão com o Podemos, né? Isso acelera a sua saída do partido, do PSDB? Não, nem acelera nem desacelera nesse caso, Osíris. O que nós temos aqui é o seguinte: houve uma série de reuniões internas do partido, de conversas com as diversas lideranças políticas,
E a que mais amadureceu a ponto de se tornar algo agora que caminha para uma formalização, embora ainda não esteja formalizada, essa é uma decisão da Executiva. Sim, por unanimidade. Que autoriza avançar para os próximos estágios. Vai ter que se convocar congresso de delegados do partido para alterar estatuto, a partir da alteração do estatuto aí aprovar uma fusão ou incorporação, fazer formalmente essa incorporação. Tem uma série de etapas formais a serem cumpridas ainda. O que está na decisão da Executiva é uma decisão de que o debate político está suficientemente maduro para poder dar esses próximos passos, mas ainda tem um processo a ser percorrido. Eu mesmo participei da reunião e votei favoravelmente porque eu entendi que foi o que melhor amadureceu, embora eu tenha apresentado que eu tivesse divergências sobre esse encaminhamento. Achava que o partido poderia tomar outros caminhos, né, em outras direções, mas respeito. O PSDB é o meu único partido da minha vida. O senhor vai tomar outros caminhos, outras direções para reforçar? Eu estou avaliando agora. Então, eu estava participando da discussão até aqui com o partido. Vou avaliar com um grupo político que eu pertenço. Não é uma decisão individual. Eu tenho um grupo político. Tem as questões locais, regionais, do Estado, do Rio Grande do Sul, de todo um grupo político que me acompanha. Tem a questão de um projeto nacional que eu me disponho a liderar. Eu tenho que colocar isso tudo à mesa e ser considerado. E, para falar a verdade, como minha atenção está integralmente voltada aos temas da reconstrução do Rio Grande do Sul, eu estou fazendo com menos pressa esses movimentos da questão político-partidária. É o único partido na sua vida, né? Único, 24 anos que eu estou filiado. Assim que eu pude me filiar a um partido político, desde que eu tirei meu título eleitoral aos 16 anos de idade, eu me filiei no PSDB. Eu posso dizer que eu era tucano antes disso, porque meu pai fundou o PSDB em Pelotas, então eu tenho uma vida toda no PSDB. Pensar em deixar o partido me dói, mas tem que entender as circunstâncias do sistema eleitoral brasileiro, que eventualmente me exigem uma movimentação. Mas eu vou fazer isso com muita tranquilidade, conversando com o grupo político a que pertenço. Eu tenho muita disposição de liderar um projeto nacional, porque não me vejo representado nessa polarização que está aí. Nenhum dos dois lados me representa. Não acho que deva ser um ou outro. Acho que tem um caminho alternativo que pode ser percorrido e que eu tenho disposição de ajudar a construir e até de liderar. Mas é um processo, né? E eu quero ver onde melhor a gente vai encontrar acolhida a esse desejo, né, de uma alternativa para o país. Governador Eduardo Leite, obrigado pela presença conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado a todos. Tenha sempre os microfones à disposição aqui. E como disseste aqui, estou entregando fisicamente, né, o relatório do Plano Rio Grande, mas também podem acessar virtualmente através das nossas plataformas, né, no www.planoriogrande.rs.gov.br e vão acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro, como é que está indo os recursos, engenheiro, né? Exatamente. A gente já domina tudo, estrada, isso aí. Ponte, tudo. Está tudo lá. Um abraço, governador. Valeu, muito obrigado obrigado pela presença conosco. O Tempo Real faz um intervalo, retorna